Você já acordou no meio da noite incapaz de se mover, como se estivesse preso no próprio corpo? Sentiu uma presença assustadora, algo que parecia observá-lo da escuridão? Isso é conhecido como paralisia do sono, um fenômeno que mistura ciência e mistério, deixando espaço para os relatos mais aterrorizantes. Hoje você vai ouvir 3 histórias de pessoas que passaram por experiências indescritíveis durante esse estado. Prepare-se para explorar os limites entre sonho, realidade e o desconhecido. Mas antes de contar os relatos, peço para que se inscreva no nosso canal, para nos ajudar a continuar compartilhando os melhores relatos para você. Sempre tive um sono pesado. Raramente acordo no meio da noite, e quando acontece, geralmente é por um barulho externo ou algo óbvio. Mas naquela noite foi diferente. O cansaço parecia maior do que o normal, e assim que me deitei, senti o corpo afundar na cama, como se estivesse sendo sugado. Lembro-me de ter fechado os olhos e ouvido apenas o som da minha respiração. Não sei quanto tempo passou até eu perceber que havia algo de errado. Primeiro, senti uma leve pressão no peito, como se alguém estivesse apoiando as mãos sobre mim. Pensei que fosse um sonho estranho e tentei me mexer, mas meu corpo não respondia. A sensação era sufocante, como se meu próprio corpo tivesse se rebelado contra mim. Tentei abrir os olhos e com muito esforço consegui. A escuridão do quarto parecia mais intensa do que o normal, como se o ambiente tivesse engolido qualquer traço de luz que pudesse entrar pelas frestas da janela. Foi então que o vi. No canto do quarto, ao lado da porta, havia uma figura. Minha mente demorou alguns segundos para processar o que estava diante de mim. Era um homem, ou pelo menos parecia ser. Ele era extremamente alto e magro, com ombros largos e uma postura curvada. Vestia um casaco longo, que se fundia com a escuridão ao seu redor. Fiquei paralisado, não apenas fisicamente, mas mentalmente também. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo ecoar nos ouvidos. A figura permanecia imóvel, mas algo nela me dizia que estava ciente da minha presença. Tentei fechar os olhos como se isso pudesse me proteger, mas por alguma razão não consegui. Era como se aquela figura quisesse que eu continuasse olhando. Quando finalmente consegui desviar o olhar para outra direção, percebi que algo estava errado com o ambiente. As sombras no quarto pareciam mais vivas, dançando nas paredes, mesmo que não houvesse qualquer fonte de luz que pudesse projetá-las. Foi nesse momento que ele se moveu. Não andou, não fez barulho. Ele simplesmente deslizou pelo quarto, aproximando-se da cama. Sua movimentação era antinatural, como se estivesse flutuando levemente acima do chão. Quando chegou ao pé da cama, inclinei os olhos para olhar diretamente para ele. Foi aí que percebi o que estava errado com seu rosto. Ele não tinha um. Não havia olhos, nariz ou boca, apenas uma superfície lisa e cinzenta, como uma máscara sem expressão. Senti meu corpo inteiro congelar, como se meu medo tivesse atingido um nível que nem eu sabia que era possível. Ele se inclinou lentamente sobre mim, aproximando aquele rosto vazio a poucos centímetros do meu. Mesmo sem ter olhos, eu sentia seu olhar fixo, perfurando minha alma. De repente, senti algo apertar meu pescoço. Era uma pressão invisível, mas tão real quanto qualquer coisa que eu já tinha sentido. Meu coração parecia que ia parar, e por um instante tive certeza de que aquilo era o fim. Enquanto lutava para respirar, percebi que a figura começava a recuar. Seu corpo se distorcia, como se estivesse sendo sugado de volta para a escuridão. Quando finalmente desapareceu, o aperto no meu pescoço cessou e consegui me mexer novamente. Acordei de repente, com o coração disparado e o corpo banhado em suor. Meu quarto parecia o mesmo de sempre, mas o ar ainda estava pesado e um cheiro estranho, como de carne podre, pairava no ambiente.
Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu, me convencer de que foi apenas um pesadelo. Mas, todas as noites, sentia como se estivesse sendo observado. Até que uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi algo vindo da mesma direção onde vi a figura. Um leve som, como o ranger de um piso que nunca tinha rangido antes. A partir daquele momento, comecei a dormir com a luz acesa. Mas mesmo assim, não me sentia seguro. De tempos em tempos ainda vejo aquele homem, parado na esquina do quarto, observando, esperando. E eu não sei até quando ele vai apenas esperar. Sempre fui cético em relação a histórias de terror. Desde criança, ouvia as pessoas contando sobre assombrações, vozes na madrugada e aparições, mas nunca acreditei. Para mim, eram apenas histórias exageradas. Eu preferia acreditar que tudo podia ser explicado pela ciência. Mas naquela noite, aprendi da pior forma que há coisas que simplesmente não podem ser explicadas. Era uma noite tranquila, como tantas outras. Eu tinha acabado de me mudar para um pequeno apartamento no centro da cidade. Nada de especial, mas suficiente para mim. Passei o dia organizando caixas e finalmente tinha terminado de colocar tudo em seu devido lugar. Exausto, preparei algo rápido para comer e me joguei na cama. A noite parecia normal. O barulho da cidade era abafado pelas paredes e tudo estava em completo silêncio. Dormi rápido, afundado no cansaço acumulado, mas em algum momento da madrugada, acordei. Não sei o que me despertou. O apartamento estava escuro e tudo parecia calmo. Foi então que percebi que algo estava errado. Meu corpo parecia preso, como se algo invisível estivesse segurando meus braços e pernas. Tentei me mexer, mas não conseguia. A sensação de impotência era apavorante. Fiquei paralisado, sentindo apenas o som da minha respiração, que ficava cada vez mais ofegante. Foi nesse momento que ouvi, primeiro, um som baixo, quase imperceptível, vindo do pé da cama. Era como uma risada, fraca, distante, mas definitivamente uma risada infantil. Meu coração começou a disparar. Deve ser minha imaginação, pensei. Fechei os olhos com força, tentando afastar a ideia de que algo estava errado. Mas a risada continuou. Ela parecia se aproximar, crescendo em volume. Era uma risada infantil, mas não tinha nada de inocente. Era distorcida, como se alguém tentasse imitar a voz de uma criança. Senti o suor escorrer pela testa enquanto tentava abrir os olhos, mas parecia impossível. Finalmente, com muito esforço, consegui mover os olhos e olhar para o pé da cama. O que vi foi suficiente para me fazer perder o fôlego. Uma menina estava ajoelhada sobre os lençóis. Seus cabelos eram longos e desgrenhados, cobrindo parcialmente seu rosto pálido. Mas o que mais me assustou foram os olhos dela, completamente pretos, sem pupilas ou íris, apenas escuridão. Ela ria, um riso que parecia ecoar dentro da minha cabeça, repetitivo e perturbador. De repente, ela começou a engatinhar em minha direção, lenta e deliberadamente. Cada movimento dela parecia calculado, como se quisesse prolongar meu sofrimento. Quando ela chegou perto o suficiente para que eu pudesse sentir sua respiração fria, ela parou. Seus olhos negros encontraram os meus, e um sorriso macabro se formou em seus lábios. Então, ela falou, mas sua voz parecia vir de todos os cantos do quarto. Eu estava te esperando. Aquelas palavras ressoaram na minha mente como um eco interminável. Meu corpo inteiro tremia, mas eu ainda não conseguia me mexer. A menina levantou uma das mãos e a aproximou do meu rosto. Seus dedos eram finos e sujos, como se tivessem sido mergulhados em fuligem. Quando ela tocou minha pele, senti um frio tão intenso que parecia que minha alma estava sendo sugada. De repente, tudo parou.
Acordei com um grito preso na garganta, sentindo o corpo inteiro encharcado de suor. Olhei em volta, mas o quarto estava vazio. A menina não estava mais lá. Tentei me convencer de que era apenas um pesadelo, mas então notei algo que me fez questionar minha sanidade. No lençol, bem ao meu lado, havia uma marca de mão. Pequena, como a de uma criança, mas completamente preta, como se fosse feita de carvão. Desde então, a risada dela não saiu mais da minha cabeça. Às vezes, à noite, eu a ouço novamente, distante, mas presente. E por mais que eu tente ignorar, sinto que a qualquer momento ela pode voltar. Nunca tive medo de espelhos. Para mim, eles sempre foram objetos comuns, parte do dia a dia. O espelho do meu quarto, por exemplo, estava lá há anos, preso na porta do guarda-roupa. Nunca pensei muito sobre ele, até a noite em que tudo mudou. Era uma madrugada qualquer. Eu tinha dormido tarde, depois de passar horas assistindo a um filme de suspense. O sono veio rápido, mas foi interrompido por uma sensação estranha. Meu corpo parecia pesado, como se algo estivesse pressionando meu peito. Abri os olhos, ou pelo menos achei que tinha aberto. O quarto estava escuro, mas algo parecia fora do lugar. Demorou alguns segundos para perceber o que era. O espelho, que ficava de frente para a cama, refletia algo que não fazia sentido. No vidro, meu reflexo estava lá. Mas havia algo mais. Uma sombra. Não era minha, nem de qualquer objeto no quarto. Era uma forma escura, distorcida, com contornos que pareciam vibrar levemente. Ela não se movia, mas dava a sensação de que estava viva, observando. Minha respiração ficou presa na garganta. Tentei fechar os olhos, mas não conseguia. Era como se aquela sombra tivesse algum tipo de controle sobre mim. Então, ela começou a se mexer. Lentamente, a forma escura se deslocou no espelho, separando-se do meu reflexo. O terror tomou conta de mim quando percebi o que estava acontecendo. A sombra não estava apenas no espelho, ela estava saindo dele. Escorreu pela superfície como uma substância líquida, pingando no chão do quarto. A sombra começou a se espalhar, movendo-se como uma névoa densa e viscosa. Ela subiu pelas paredes e pelo teto, preenchendo o quarto com uma escuridão ainda mais intensa. Quando finalmente se lançou sobre mim, senti como se estivesse sendo engolido. Era fria, sufocante, e trazia consigo um peso que parecia esmagar minha alma. De repente, despertei. Estava na cama, ofegante, com o corpo inteiro trêmulo. Olhei para o espelho. Ele parecia normal, mas havia algo nele que não estava lá antes. Uma marca negra, parecida com uma mão, estava impressa no vidro. Desde então, evito espelhos. Todos na minha casa estão virados para a parede, mas às vezes sinto que aquilo ainda me observa, esperando o momento certo para voltar.